É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus que está no Santo Evangelho nesta sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Mas é interessante, né? Estamos já chegando no segundo semestre, estamos chegando no mês de julho. E aí muita gente começa já com um pouco de planejamento do segundo semestre, olha um pouco para trás e olha o que foi que a gente conseguiu fazer esse ano, o que foi que a gente conseguiu realizar. Começa aí o planejador dentro da gente a funcionar. Interessante porque o Evangelho de hoje vai falar-nos da vocação do chamado que Jesus faz a um homem chamado Mateus. Ok? Mateus é o chamado de hoje. E vocês sabem, eu não me chamo Mateus, eu me chamo José Raimundo dos Santos, sou padre da Diocese de Amargosa, na Bahia. Lembra daquela música do Padre Zezinho? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar. Pois é, Jesus passa, Jesus passa e nos encontra. Lembra que ontem Jesus estava também passando, né? Não estava passeando, mas estava passando. Ele estava vindo da região dos Gadarenos, estava voltando para Cafarnaum, a sua cidade, e viu um homem paralítico e algumas pessoas que iam carregando aquele homem. Mateus diz que Jesus viu a fé. Jesus viu a fé. E Jesus deu uma palavra interessante para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu a fé, mas Jesus viu também o pecado que estava dentro daquele homem, que causava a sua paralisia. Jesus tem uma visão completa da gente. Jesus não olha só para algum aspecto. E o fato de dizer assim, mas ele olhou para o pecado daquele homem. Mas ele, a primeira coisa que ele disse para o homem foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não olhou para o pecado, olhou para a situação dele de filho, para o seu ser, para a sua essência. Porque o pecado não é a nossa essência. O pecado é um acidente. É um acidente. A própria palavra pecado significa errar a mira, errar o alvo, perder a meta. Às vezes nesse semestre que está passando, quantas metas você fez, quantas metas você tem para esse novo semestre? Tem vezes que a gente consegue dar conta de todas as metas, mas nem sempre a gente consegue planejar e fazer tudo certinho, porque a vida tem as suas interferências, tem coisas que a gente pensa que está colocado dentro da conta, mas a gente não dá conta de fazer tudo. É certo que a gente precisa se planejar, estabelecer metas, horizontes, prioridades, mas a vida é muito mais do que o plano que a gente faz. Aliás, Padre Zezinho diz numa das suas músicas, né? Eu tinha um plano de vida onde era tudo previsto, mas o Senhor Jesus Cristo tinha seu plano também. Na minha mente atrevida eu fabricava castelos, não aceitava palpites, não consultava ninguém. Eis que, porém, senão quando ele chegou de mansinho, foi pondo setas na estrada, fê-la tornar-se um caminho. Não era apenas um sonho, nem uma quimera qualquer. Era um chamado inquietante, insistente, constante, que me fez dizer que sim, que sim, que sim ao plano de Deus e não ao plano que eu tinha. E agora, depois deste sim e depois deste não, eu entendo o que é ter vocação. Hoje nós vamos ver justamente isso, uma cena de vocação, uma cena de chamado na vida de um cobrador de impostos, Mateus. Mateus entendia de cálculos, Mateus entendia de planos, não é? Certamente ele deveria ter lá as anotações dele, feito aquele fazendeiro que mora em tal lugar assim, o ano passado, quanto foi que a terra dele rendeu, quanto deu de azeitona, quanto foi que eles conseguiram de trigo, quantas cabras é que eles tinham para pagar o imposto de todas essas coisas. E de um ano para o outro, certamente eles iam fazendo cálculos. Era assim que as coisas funcionavam. Lembra daquela parábola lá do homem que tinha as várias dívidas, do administrador infiel? Pois assim, esses cobradores de impostos eram assim, eles tinham tudo debaixo da conta, tudo ali muito bem anotado. Lembra do Pequeno Príncipe?
que fala de um certo planeta onde ele chega, onde tinha um homem que só sabia fazer conta, estava lá sentado, e o Pequeno Príncipe falava com ele, ele respondia completando 1, 2, 3, 4, 7 mais 5, 12, mais 3, 15, e o Pequeno fazia uma pergunta, ele respondia, o que você está fazendo? Estou fazendo cálculo. Era um homem que vivia fazendo cálculo, vivia calculando. Às vezes a gente se torna assim, um ser calculador, mas nem sempre os cálculos vão precisar estar ali, vão estar ali sempre dando certo. É preciso realmente calcular, é preciso planejar. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, foi o evangelho do domingo passado. Então a gente precisa ver, tem as forças de continuar nessa estrada, de ir por esse caminho. Jesus também diz assim, né? Olha, se você está para construir uma torre, é preciso que você faça os cálculos para você não começar o trabalho e a torre ficar sem ser construída, senão todo mundo vai gozar da sua cara e à vontade, não é? Você vai ser motivo de chacota para todo mundo. Aquele rei que tem 10 mil homens e vai entrar numa guerra com alguém que tem 20 mil, não é preciso saber fazer pacto e pactuar com aquela pessoa para que não haja uma guerra e ele não saia perdendo vidas, não é? Porque vidas importam, qualquer vida importa. Um colega ontem me falava que Evagrio Ponticus, pensando nessa passagem, ele dizia assim, olha, sabe de uma coisa, se um rei vai fazer guerra e tem 10 mil homens, é preciso que ele vá pactuar com o outro que tem 20 mil, porque a partir de agora, se ele estabelece esse pacto de paz, se ele faz essa aliança, agora ele tem à sua disposição não apenas 10 mil homens, mas ele vai ter à sua disposição 30 mil homens. É preciso a gente saber pactuar, é preciso a gente saber fazer aliança, não é? Quando a gente está descendo um elevador ou subindo um elevador, vamos ter cuidado com quem a gente encontra, trata bem, porque pode ser que na descida você torna a encontrar aquela pessoa. Então essa sabedoria no gestir as coisas, você está numa posição, pode ser uma posição que está mais alta, não sei o quê, mas atenção, cuidado, não pisa em ninguém não espezinha ninguém, porque pode ser que seja você um dia vai precisar dessa mão amiga que talvez hoje você empurrou, rejeitou. Então é necessário, não é, fazer também, ter essa sabedoria, esse discernimento no administrar a nossa vida, no administrar a nossa existência, saber criar vínculos, saber criar essas parcerias. Ok, estamos olhando hoje então esse evangelho de Mateus no capítulo 9, versículos de 9 a 13, é o capítulo que vai introduzir o segundo sermão que Mateus vai mostrar no seu evangelho. E os sermões são sempre momentos de ensinamentos, é momento em que Jesus vai nos ensinar alguma coisa, mas Jesus ensina também, não só quando ele está falando, mas Jesus fala sobretudo quando ele está agindo, é a pedagogia da ação. A pedagogia de Jesus, o modo de Jesus fazer catequese, o modo de Jesus pregar, é um pregar que não é somente com a palavra, é um pregar com os atos, com as ações, porque a palavra carrega a força de quem a pronuncia. O discurso fica vazio, dependendo de quem o faça. Tem gente que fala certas coisas, mas não cabe em fulano, porque a palavra fica esvaziada depois de um comportamento que não condiz com aquilo que ele fala dizendo. Não é? Como é o costume dizer, é Satanás pregando a quaresma. As palavras comovem, dizem os latinos, né? Mas são os exemplos que arrastam. Verba movunt, exempla traunt. É o exemplo que sai arrastando, puxando as pessoas. Não são as palavras. E nós vivemos numa sociedade que não precisa tanto de palavras. Nós estamos inflacionados de palavras. Nós precisamos ver atitudes. E o Evangelho de hoje nos mostra duas atitudes muito interessantes. A atitude de Jesus, que passa a ver Mateus e chama, e a atitude de Mateus, que segue Jesus e convida e leva Jesus também para o interior da sua casa, para a intimidade da sua vida. E é bom a gente se deixar inspirar por essas duas coisas. Então o evangelho de hoje começa dizendo assim: Jesus viu um homem. Lembra que ontem ele viu um homem paralítico, viu a fé e disse: filho, teus pecados estão perdoados, e depois tem toda a cena que se seguiu. Se você perdeu o vídeo de ontem, aproveita e depois assista. Agora ele olha para um homem chamado Mateus. Aqui eu sublinharia
o nome deste homem. Porque esse homem é um cobrador de impostos, é um publicano. Todo mundo enxergava esse homem a partir da sua profissão. Me parece que Jesus olha para esse homem a partir do seu nome. Os antigos diziam assim, nomen est omen, o nome é a missão. Os pais de Mateus escolheram para ele esse nome, Mateus. Sabe o que significa o nome Mateus? Dom de Deus. Mateus era um dom de Deus. O que Jesus vê em Mateus é isso, é o dom que ele é para o mundo. Ele é um homem hábil no fazer cálculos, ele está usando sua inteligência e colocou a sua inteligência a serviço do Império Romano, que era um império que explorava também os pobres, os trabalhadores, usava da violência. Então, Jesus agora quer que esse dom de Deus não fique mais a serviço do Império Romano. Jesus quer que esse dom de Deus fique a serviço do seu reino. Então Jesus viu Mateus, não viu como todo mundo via, reduzindo a ele ao que ele fazia, mas fez com que ele despertasse no seu coração a sua essência, aquilo que ele era. E Jesus disse para ele, segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Que coisa bonita. Mateus foi de uma prontidão invejável. Ele foi logo, imediatamente, atrás de Jesus. Dizem que tem uma frase que atribui a Santo Agostinho. Talvez exatamente não nessa fórmula ela pertença a Santo Agostinho, mas ela traz a essência do que Agostinho pensa. E a frase é assim, Timeo Iesum transeuntem et non revertentem. Eu temo a Jesus que passa e não volta mais. Padre Zezinho imortalizou isso em uma música, que ele é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. E lá num passo da música ele diz assim, tenho medo do Cristo que passa, oferece sua graça, e lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece sua graça, e lhe digo que não. Então essa é a frase atribuída a Santo Agostinho, que o Padre Zezinho traduziu belamente nesta forma. Eu temo o Cristo que passa e não volta mais. Porque hoje nós só vamos encontrar Cristo nessa forma que ele vai se apresentar para nós. Ele não vai mais acontecer essa sexta-feira, 1º de julho de 2022. Não, esse dia é único. Então a graça de Deus hoje, a forma de Jesus passar hoje, também será única. É uma oportunidade que a gente ou agarra ou a gente perde. Os antigos no mundo grego, eles faziam 2 imagens para falar do tempo. O tempo cronos, marcado pelo relógio, pelos minutos, pelos segundos, e que era um ser que saía devorando os filhos. Porque às vezes na vida da gente é assim mesmo, né? O que o tempo ajuda a construir, ele também depois ajuda a destruir. A gente no tempo vai nascendo, vai ficando bonito, e a pele linda, rosada, e você vai para a academia, malha, faz isso, faz aquilo, seu corpo belinho. Vão passando os anos e aquela uva linda começa lentamente a se transformar num abacaxi. Não é? Que é mais, não é? Ou então vira uva passa, que murcha na mesma. Então o tempo é assim, o tempo embeleza, o tempo faz crescer, e com o tempo também a gente vai se consumindo. Não é? Então esse é o mistério de falar do tempo cronológico. A outra forma era apresentar o tempo assim, como o tempo kairos, que é o tempo de graça, é a oportunidade, é aquela hora que você não pode perder. E apresentavam, figurado esse ser que representava o tempo como oportunidade, com um ser com muito cabelo aqui na frente, com uma mutucona aqui, que apresentava-se para você. O que é que você tem que fazer? Tem que agarrar por essa mutuca, agarrar pela frente, porque se ele te der as costas, aqui para trás é tudo careca, e você não tem onde segurar esse momento. Então a vida da gente é assim. Mateus aproveitou essa hora da graça. Ele seguiu Jesus. Agora, o que é interessante, que depois segue o evangelho dizendo, enquanto estava à mesa em casa de Mateus, ou seja, quem foi que seguiu quem? Foi Mateus que seguiu Jesus ou Jesus que seguiu Mateus? Porque vai para a casa de Mateus. Jesus nos convida para segui-lo, mas depois ele nos segue, porque Jesus nos acompanha, ele não nos persegue,
ele segue o nosso caminho, como ele fez com os 2 discípulos de Emaús. Porque o que Jesus quer é entrar na casa da gente. O seguir Jesus não é sempre porque a gente tem que ir para um lugar diferente, não. Às vezes Jesus convida a gente para a gente voltar para dentro da casa da gente de uma forma diferente. Se descobrindo não mais um pobre simples cobrador de impostos, mas se descobrindo, redescobrindo como aquilo que ele é, dom de Deus. Um dom de Deus para a vida, um dom de Deus para o mundo, um dom de Deus para ele mesmo e para a sua família. Gente, quando Mateus convidou Jesus para a casa dele, os outros cobradores de impostos, eles falam, como a gente hoje em dia não tem esse negócio de botar assim, hashtag fulano me representa, né? Então acho que todo mundo usa assim, hashtag Mateus me representa. Todo mundo se sentia representado em Mateus, mas não bastava ser representado em Mateus. Eles foram para a casa de Mateus participar do banquete, da comida que Mateus estava dando. Eles sentaram-se à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Agora aí o problema ficou feio, porque os os fariseus, quando viram aquilo, perguntaram aos discípulos de Jesus. Olha que agora, mestres da lei, os doutores da lei, a função de ensino, e os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus vão sempre se confrontar com os ensinos deste mundo, com a mentalidade deste mundo. Mateus apresenta Jesus como catequista, como o mestre. Daqui a pouco, lá no capítulo 11, nós vamos nos encontrar com Jesus dizendo uma coisa para a gente: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus é alguém que tem um aprendizado, tem alguma coisa para nos oferecer, tem uma catequese, uma pregação que a gente deve seguir. Mas tem sempre a pregação do mundo, as ideologias, o buzinar dos meios de comunicação, das teorias deste mundo, não é? E então eles começaram a perguntar isso para Jesus: mas o mestre de vocês, ele come com os cobradores de impostos e com os pecadores? E Jesus ouviu esta conversa deles, e é Jesus quem responde: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Assim como ontem nós vimos que ele veio ali para aquele paralítico, ele vem para mim, para você, para nós que temos as nossas doenças. E aí Jesus diz para eles: aprendam o que significa quero misericórdia e não o sacrifício. É o que a gente vê em Oséias 6,6. Essa palavra de Deus no Antigo Testamento. Eu quero misericórdia, não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O dom de Deus é esse. Ele veio não para quem é justo, mas ele veio para nós que somos pecadores, para nós que somos limitados. Então os nossos limites não são motivo nenhum de Jesus se afastar da gente, ao contrário. São as grandes oportunidades com as quais Jesus pode contar também. Por quê? Na medida que os nossos dons se desvirtuam, eles viram pecado. A virtude pode se transformar em vício. Mas aí a gente tem que olhar para todo vício e ver o que seria o contrário daquele vício, porque o vício é aquela virtude que está sendo desperdiçada e está no tempo comendo a nossa vida, destruindo o nosso ser, a nossa essência. Se a gente virar esse lado devorador, a gente vai ver que ele é uma oportunidade. Pode se transformar numa força para a gente. Então, se a gente faz a força naquilo que é as virtudes e as converte, ela se transforma nessa grande oportunidade com a qual Deus quer contar. Porque cada vício é uma virtude que a gente está trabalhando mal. Pode ver qual é o contrário daquele vício. Que você vai encontrar a virtude que está ali escondida ali atrás, que é o caminho pelo qual Deus quer conduzir a minha, a sua vida, a nossa existência. Que no dia de hoje a gente possa aprender com Jesus que o que Ele quer não são os nossos sacrifícios. O que Ele quer sim é o nosso amor, que Ele quer a nossa misericórdia. Misericórdia significa, diante da miséria minha, sua, nossa, o que deve se manifestar é o amor. Na hora da fraqueza, na hora que alguém tropeça, que alguém cai, a gente tem que falar para Jesus, fazer como Jesus, olhar e ver o dom de Deus, o Mateus que está ali naquela situação, e chamar esse dom de Deus, esse Mateus, e dizer: segue-me, vem comigo. E veja
que Mateus foi com Jesus, depois Jesus vai com Mateus. Hoje Jesus quer entrar na sua vida, quer entrar na sua existência, quer transformar a sua casa, quer transformar a sua relação, as minhas relações, não é? Quer participar do banquete que a gente oferece. Ofereçamos a Jesus hoje uma oportunidade de acolhê-lo, mas não nos esqueçamos dos nossos amigos, aqueles que ainda não ouviram o chamado de Jesus, que continuam ainda cobrando impostos, que continuam ainda em caminhos que não são os melhores. Não vamos nos afastar dessa gente, ao contrário, vamos apresentar Jesus para elas, porque para eles também Jesus veio. Jesus não faz acepção de pessoa alguma, ele quer a todos incluir nesse banquete do reino de Deus, o seu Pai. É a vós que eu dirijo a minha prece, Senhor, e vós me escutais. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Feliz sexta-feira, um dia abençoado, meu irmão, minha irmã. A você que acompanha aqui essa nossa live, quem é que eu tenho aqui acompanhando agora? Tenho Genuísa Lisboa, um abraço, Genuísa, e tenho também a Joyce. E a você que vai ver esta live depois, comente, partilhe, encaminhe, faça uma alegria para nós. Um dia abençoado.